Órgãos públicos inadimplentes. Eu sou Carlos Bonamigo e hoje a gente vai falar sobre isso. E se quiser saber de mais informações a respeito desse e de outros temas jurídicos, se inscreve no canal. O inadimplemento de órgãos públicos é um problema que assola o país já há muitos anos, a partir dessa crise fiscal de municípios, estados e da própria União Federal. Muitas empresas tratam desse problema da inadimplência de órgãos públicos da mesma forma como trata a inadimplência de empresas privadas. Isso é um erro grave, porque ao credor de órgãos públicos são garantidos vários privilégios que colocam ele numa posição favorecida para fazer essa cobrança. O que acontece é que as regras de direito financeiro que tratam dessa matéria são tão obscuras, o sistema é tão complexo, que as empresas acabam não tendo conhecimento dessas alternativas e deixam de se valer desses benefícios. Sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um órgão público qualquer. O ordenador de despesas emite uma nota de empenho e deixa de fazer o pagamento. Aí já é possível identificar algumas irregularidades. A nota de empenho representa a garantia de que o órgão público tem os recursos em caixa. Claro que eu estou fazendo aqui uma série de simplificações para a nossa conversa ficar fluida, mas é basicamente isso aí. Emitida a nota de empenho e não realizado o pagamento, nós já sabemos que aí houve alguma irregularidade, uma irregularidade em âmbito administrativo pelo menos. Esse ordenador de despesas pode ser responsabilizado, depois desse fato ter sido levado ao conhecimento do Ministério Público de Contas, do próprio Tribunal de Contas, órgãos de corregedoria e de controladoria. Esse servidor pode ser punido com uma advertência, às vezes até com uma demissão em um caso mais grave. Mas, além dessa irregularidade administrativa, há irregularidades também de ordem criminal em vários casos de inadimplementos de órgãos públicos. Então, por exemplo, se é emitida a nota de empenho, o empresário ele faz a entrega da mercadoria, ele tem o seu serviço medido. Nesse momento, ele ganha uma posição em uma fila. É a chamada ordem cronológica das notas de empenho. Quando o ordenador de despesas ele faz o pagamento, ele deve observar essa estrita ordem cronológica. Isso serve para evitar que o sistema fique vulnerável a ordenadores de despesas que vão pagar credores fora de ordem, dando margem a casos de corrupção e de favorecimento. Isso tudo violaria o que a gente chama de princípio da impessoalidade da administração pública. Isso vincula o ordenador de despesas. Se nós identificarmos um ordenador de despesas, então, que faz esses pagamentos fora de ordem, ou seja, subvertendo a ordem cronológica das liquidações das notas de empenho, nós temos aí não só uma irregularidade em âmbito administrativo, mas uma irregularidade criminal, que sujeita esse servidor público a um inquérito criminal e depois a um processo criminal. Esse conjunto de elementos é importante porque quando nós formos fazer a cobrança junto a esse órgão público, é possível colocar esse ordenador de despesas contra a parede até, chamando a atenção dele dos riscos que ele corre na hipótese dele não se conformar à ordem cronológica de exigibilidade dessas notas de empenho, ou se ele simplesmente não faz o pagamento quando emitida a nota de empenho válida. Aqui já é possível identificar então a importância de, antes de realizar a nossa parte na obrigação no contrato administrativo, venhamos a nos certificar que nós temos a nota de empenho para garantir que temos essas garantias que privilegiam a posição do credor junto a órgãos públicos. Isso é bastante importante. Claro que, para nossa comunicação ficar fluida nesse vídeo, nós deixamos muitas coisas relevantes de fora. E é importante que todos aqueles que têm valores a receber da administração pública procurem um advogado especialista em direito financeiro que saiba que botões apertar e que caminhos percorrer para ser possível encaixar isso em curto tempo. Vamos pegar um caso singelo como exemplo. Se determinada empresa tem valores a receber da administração pública, pode entrar, por exemplo, na justiça com uma ação de cobrança. O pessoal do órgão público vai sentir até um alívio, sinceramente. Vão dizer que, olha, que bom que isso não está mais na nossa gestão, agora isso está na gestão dos advogados, da procuradoria do órgão público e, portanto, nós não temos mais o que conversar. Isso é um alívio para a gestão que está governando naquele momento. Isso porque esses valores vão, depois da ação de cobrança, vão virar precatório e vão ser pagos só daqui a 1, 2 ou 3 gestões. Isso significa, então, que o gestor público ele tem até um alívio nesse contexto. Existem outras alternativas para satisfazer
fazer esses créditos. Agora, essas alternativas são de conhecimento só dos advogados que têm profundidade na matéria. Agora, certamente, a ação de cobrança e até a ação de execução não são boas alternativas para isso, é preciso buscar um advogado especialista na matéria. É preciso tomar cuidado também com o prazo de prescrição de 5 anos, que pode ser interrompido ao longo do tempo. Então, valores que são devidos desde o final do ano de 2013 precisam ser priorizados a essa altura, mas certamente ainda há solução para esses recursos. Basta que as estratégias adequadas sejam adotadas visando a satisfação do crédito. E se você precisar de mais informações a respeito desse tema, ou se ficou com alguma dúvida, entre em contato com o nosso escritório. Vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado.